nossa idade, às vezes a gente dói na ponta do pé ou na ponta do nariz. São várias, de repente chove muito. Então, parabéns para quem veio. Hoje vamos recomeçar, porque eu parei um tempo de férias. E sempre eu recomeço para Pêssar ou para Purim. E hoje nós estamos bem no meio entre Pêssar e Purim. Purim nos lembra uma história. Uma história que quase todo mundo lembra. Nós lemos a Megilá, a história de Purim, todo ano. E tinha um rei na Pérsia, que se chamava Ahasverosh, que dominava 127 províncias. Era o rei da Pérsia. Naquele tempo, nessas províncias, não é todo mundo que gostava de judeus, especialmente o primeiro-ministro dele, que se chamava Haman, que parece que era descendente do povo amalecita. E ele queria acabar com os judeus que estavam no reino da Pérsia, de Ahasverosh. E aconteceu a história que esse rei casou com uma moça, que ele não sabia que era judia, não sabia, mas gostou da moça, casou, e essa moça, que se chamava Esther, soube que estava sendo planejada a matança de todos os judeus do reino e articulou uma defesa contra o Haman, que era quem premeditou a matança, e acabou acabando com os inimigos de Israel, inimigos dos judeus. Que parece que não foi só o Haman que foi morto, mas teve uma guerra civil também naquele tempo, e os judeus ganharam aquela guerra civil. Isso aconteceu na Pérsia. E foi justo no dia de Purim que aconteceu esse último ataque, dessa última guerra, que achava que ia ser também quase instantânea, e não foi, porque está sendo até agora, que tinha que ser 12 dias, agora 13 dias, e está continuando e não está acabando. Interessante que os nossos vizinhos escolhem sempre as datas melhores para nos bombardear. Nós tivemos a guerra do Yom Kippur, tivemos ataques outros durante o Shabbat, e a última, que começou no dia 27 de outubro, foi um dia de festa, uma festa grande, um dia depois de Rosh Hashanah, Simchat Torah, a festa da Torá, e essa guerra está continuando até hoje. Tem picos maiores e picos menores. Mas naquela de 27 de outubro, de 7 de outubro, não 27, de 7 de outubro, se tivesse acabado só onde foi, nós teoricamente teríamos ganho a guerra, porque nós tivemos uma guerra planejada, mas não foi planejada pelos nossos vizinhos, foi planejada pelo Irã, que com os braços deles, ele estava alimentando agressões para Israel do norte, do oeste e do sul. Do norte com Hezbollah, e no oeste no Hamas e no sul com o Houthi. Ele planejou para liquidar Israel naquela altura. Só que com todos esses armamentos, com todo esse planejamento, com todo o dinheiro gasto, com todas as reservas de munições e de dinheiro, eles não liquidaram Israel. E o Hamas seria liquidado se não houvesse nas costas o Irã, que continuava abastecendo e continua abastecendo. Menos agora está enfraquecido, porque o Irã também não está mais tão forte agora. Não está. Então é bastante enfraquecido. Só que ele não se deixa ser perdido, não quer baixar as armas. E essa primeira fase da guerra serviu muito para criar um antissemitismo na Europa inteira. E agora, eu li no jornal hoje que a Espanha tirou
a embaixada da Espanha de Israel. Foram suspensas as ações diplomáticas entre Israel e a Espanha, Bela Espanha, depois que ela tinha feito aquilo que fez durante a Inquisição, depois que ela tentou chamar todos os judeus de volta, porque tinha perdido muitíssimo, agora ela começou a quebrar as relações entre Israel e Espanha. Sim, mas assim é a vida. Nós podemos também agarrar que em todas as gerações terá uma mão levantada contra o Egito. E olha, faz tempo que essa Haggadah foi escrita. Faz tempo. E sempre tem uma mão levantada contra o Egito. Mas, no fim, a guerra rege. E nós estamos aqui. Já se foram os babilônios, já se foram os assírios, os romanos. Todo mundo lutou contra nós. Todo mundo queria acabar com a gente. Não acabaram. Tanto que, numa discussão, eu estudei na Itália, tinha amigas na Itália, e tinha amigas que ainda discutem. E com uma parede falar por meses, ele me falou, mas por que esses judeus só acabam matando todas as crianças palestinas? Mas por que vocês matam tanto? Então, essa gente de Israel é tudo assassina. Olha com aquilo que você está falando. Viu? O negócio você tem que estudar história. Mas não vê que está massacrando. Estuda. Enquanto são aquelas crianças lá, que em vez de diminuir a população só se multiplica. Olha, não se multiplica facilmente. Se multiplica porque quer se multiplicar. E nós continuamos sendo mortos. Nós queremos salvar a nossa vida. Nós não queremos conquistar nada. Ah, não, você é expansionista. Expansionista? Olha o Estado de Israel, olha os outros. Eu vou pôr uma para agora, não. Nós, expansionistas, nós. E depois, e não adianta falar. Aí eu falei com uma, olha, na Itália também está chegando o Islã. Você gostaria de usar a burca? Aí teve a resposta que nunca teria esperado. Minha resposta que mais idiota do que isso não podia ser. Assim eu gostaria. Assim pararia de pintar os cabelos. Então, Ai, meu Deus do céu, não é possível. Burca se pintar os cabelos? Mas eu vi direito. Eu vi direito. Essas outras coisas. Bom, que os homens mandam mesmo, olha, todo homem é machão. De fato, essa minha amiga, e não terminou os estudos, casou com uma pessoa que... Eu também no Brasil, meu marido sabia que esse marido da minha amiga tinha aventuras no Brasil, etc. Eu vou ficar quieto. Vou falar, escuta, sim, você tem o homem que ficou com a chifre a vida inteira, morreu, tudo bem. Vamos pensar numa família mais, digamos, mais... Estruturada, mais assim, mais honesta. Aí eu lembrei dela que uma vez ela tinha acabado a aula para ser com o namorado, eu cheguei na casa dela com uma lição que tinha sido devolvida, ela não estava em casa, tinha saído com o namorado e eu queria entrar debaixo da escada. Cheguei na casa dela e falei, Stefania não foi para a escola? Não sabia onde pôr a cara. Então, isso eu fiz desde criança. Então, ela casou com o primeiro filho. Mas tem uma mentalidade, olha, tem países onde as mulheres estudam, onde podem se incorporar e ter uma vida independente e ter os mesmos direitos. Eu falei com uma pessoa vivendo numa Itália mafiosa, eu falei assim, então ela gostaria da burca porque não precisa pintar os cabelos. Isso aqui para mim foi uma resposta que depois eu fui dormir rindo. Não adianta convencer alguém de alguma coisa que ela não entende. É assim, tem muito que não são cultos, que se adaptam. E assim eu vi na internet que tem no Irã, nós pensamos, quando tem aquela revolta das mulheres, que uma que corta o cabelo, deixa o cabelo fora, e acaba sendo colocada pela polícia dos bons costumes, acaba sendo colocada na cadeia, e tem aquele caso que foi morta por mostrar os cabelos, por uma revolta contra essa opressão das mulheres. Mas eu vi no outro dia também um grupo de mulheres com bebês
no colo, falando: eu gostaria que ele fosse mártir, mártir para nosso Deus Alá. Mártir. Então você está criando filha para ele matar? É aquilo que o Godamir falava. A guerra vai acabar quando as mulheres muçulmanas vão gostar dos filhos deles mais do quanto elas odeiam os nossos. Porque se uma mulher tem um filho no colo e cria ele para ser mártir, por Alá, não tem o que dizer. Não tem. E por isso que eu vi ultimamente que até Netanyahu, sabendo disso que está acontecendo, está muito mais cuidadoso de falar: ganhamos, vai ter paz. Ele falou: talvez no fim vai ter uma guerra de sunitas contra xiitas, porque o ódio entre eles é tanto, mas infelizmente muitas vezes os xiitas e os sunitas se unem para matar a gente. Então não tem jeito, não tem. Mas nós vimos que desde o começo dessa guerra, a começar do primeiro míssil que foi lançado e atingiu uma escola na faixa de Gaza, um hospital na faixa de Gaza, que falaram que tinha sido judeus a matar, não tinha sido judeus não, tinha sido do sul do Líbano que tinha chegado. Mas o fato que os judeus atingiram o hospital saiu em todas as primeiras páginas dos jornais. O fato eles erraram, saiu numa última linha da última página. E ninguém viu. Ninguém. E nós vivemos num mundo assim. Num mundo assim. Então nós tivemos primeiro a luta em Gaza contra o Hamas. Tinha uma ida e volta. E eu acho que quem tem parente em Israel também estava dormindo com o coração na garganta. Eu tinha família em Israel. Tinha as netas do meu irmão, estavam todo mundo na guerra. Eu tinha pressão alta. E, bom, aí quando eu perdi a pressão, eu achava... Agora todo mundo do exército, que fez 3 anos de exército, está todo mundo viajando pelo mundo para esclarecer. Então eu tinha uma sobrinha neta na Tailândia, uma no Japão, todo mundo pelo mundo. E aqui, que no Moro de São Paulo, está reclamando que tem tantos estudantes israelenses que estão mandando fazer o cardápio que eles gostam, e tem os brasileiros que reclamam, que querem comer comidas brasileiras, e eles estão preferindo os israelenses, porque os israelenses pagam bem, enquanto os brasileiros são todos sem dinheiro. E isso aqui está criando problema. Mas depois de 3 anos de inferno, que foi um inferno, e todo mundo passou para esse inferno, eu sei que a neta do meu irmão era muito amiga de uma menina que estava sempre ao lado dela, morreu. Então, são momentos terríveis, terríveis. E todos esses nossos filhos passaram por momentos terríveis, até que chegou num ponto que o Hamas se recusa a dizer que perdeu, mas teoricamente perdeu. Outra fala: tem que falar que tem encerrado, encerramos. Israel fala assim: nós encerramos quando o Hamas deixa as armas, então nós deixamos a ocupação. O Hamas se recusa de deixar as armas, então Israel se recusa a não se defender. Porque Israel deixa as armas, não existe mais Israel. Se o Islã deixa as armas, aí todo mundo vive em paz. Então, o Islã com armas, a gente não pode se desarmar. Então, eles estão nesse estado de continuar indefinidamente uma guerra, porque eles se recusam a deixar as armas. Agora eles estão reclamando que estão demorando para reconstruir Gaza. Mas quem é que vai se meter num território onde tem gente armada ainda em algum túnel? Tem mais 70 quilômetros de túnel numa faixa de 40 quilômetros De extensão. Então tem mais túnel do que espaço, tem túnel cidade subterrânea. E uma coisa que eu li ontem no jornal, muito esquisita, que aliás vou ler, é que nos Estados Unidos também fizeram a cidade subterrânea, e que ninguém estava falando delas. E quem falou delas foi uma jornalista, da qual eu vou falar já o nome, numa entrevista, uma ex-funcionária do governo afirmou que os Estados Unidos construíram uma cidade subterrânea. A ex-secretária assistente de habitação dos Estados Unidos no governo de George W. Bush
Catherine Austin Fitz afirmou que o governo norte-americano teria desviado trilhões de dólares para construir bases subterrâneas secretas. A declaração foi feita durante a entrevista ao podcast apresentado pelo âncora da Fox News, Tucker Carlson. Segundo Fitz, essas estruturas fariam parte de um sistema de infraestrutura subterrânea que incluía cidade e redes de transportes escondidas, supostamente financiada com recursos públicos não declarados. Isso que para mim, quando eu li isso, me parece que é uma fonte, não, diz a fonte, eu realmente fiquei surpreendidíssima. Que nós ganhamos, mas ninguém fala, nós também temos uma cidade subterrânea, onde se esses caras começam a bombardar, nós temos onde nós defender. Porque os Estados Unidos são grandes, porém Washington não é tão grande. E botam uma série de ataques a Washington, destrói a Casa Branca, destrói tudo lá, então tem outra Casa Branca. E ninguém tinha falado delas. Uma das coisas que observei ao investigar para onde vai todo esse dinheiro é a base subterrânea, a infraestrutura da cidade e o sistema de transporte que foi construída. Construímos um número extraordinário de bases subterrâneas, afirmou no programa militar Charleston Show. De acordo com a ex-autoridade, ela classificou cerca de 2 anos investigando o destino de aproximadamente 21 trilhões de dólares, que são cerca de 153 trilhões de reais. A partir desse levantamento, Fitz afirma ter encontrado indício da existência de cerca de 170 instalações subterrâneas secretas apenas nos Estados Unidos. E assim continua. E fizemos uma estimativa totalmente de quantas bases subterrâneas existem, tanto no subsolo dos Estados Unidos, como no suboceano ao redor do país. No oceano. Durante, no oceano ao redor do país. Sim. Durante a entrevista fiz, também afirmou acreditar que essas instalações utilizam uma fonte de energia não convencional que manteria o funcionamento das estruturas. Estou convencida de que essa estratégia existe. Se você olhar para as várias naves espaciais, muito rápidas, que sobrevoam o planeta, elas não usam eletricidade clássica, disse. Então tem muita coisa que a gente não sabe. E que acho interessante que, eu procuro muitos noticiários, muito. Eu passo o dia lendo noticiário. Mas de vez em quando tem coisas que surpreendem. No mesmo episódio, Tucker Carlson afirmou conhecer um empreiteiro que teria trabalhado em uma dessas estruturas subterrâneas em Washington, D.C. Conheço um empreiteiro que trabalhou em Washington, D.C. Ele me contou sobre uma caixa de energia, tipo um transformador, na Constitution Avenue. Disse que aquilo era, na verdade, a saída da Casa Branca. Bom, mas isso tudo seria para os governantes, a população americana fica à deriva. Eu tenho uma... Conforme o urbanismo moderno, o subterrâneo, que assim entrou, já é um mecanismo para controlar isso. Então, me surpreende esse tipo de informação. provavelmente é o prefeito de Nova York tomou posse embaixo de uma estação de metrô, né? Sim, mas se o prefeito de Nova York é muçulmano, ele é contrário ao judaísmo, os nova-iorquinos vão usar o metrô? Como assim? O bombardamento. Ele não vai terminar seu mandato. Então, essa é uma notícia muito complicada de se acreditar, porque nenhum outro meio publicou isso. É claro que provavelmente tem uma outra Casa Branca, do mesmo jeito que existe o
One Force, o avião presidencial americano. Também eles já devem estar pensando em mandar o presidente dos Estados Unidos ao espaço, ou coisas assim. Agora, essa notícia, essa informação, não é muito acreditável. Bom, eu li, mas, por outro lado, a gente tem tantas besteiras também. Tantas besteiras. Por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia, eu recebi um monte de histórias dizendo que Putin estava doente, que estava escondendo a doença. Tinha os médicos que ele não queria aparecer porque estava doente. Estava tão doente que 3 anos depois está lá mais vivo do que nunca. Mas também, todo mundo recebeu que ele estava morrendo. Ele estava dando as últimas disposições, porque ele ia morrer, o Putin estava morto. Está morto até hoje, né? Sim, a primeira coisa é a verdade, a primeira coisa durante a guerra que é anulada. Sempre todo mundo fala coisas que favorecem a ele. É uma coisa natural quando tem estado de guerra, porque estado de guerra significa não respeitar nada. Não respeita nada. Agora, esse assunto da senhora italiana que disse que ela gostaria da burca, porque imagina, eu tenho também uma amiga brasileira que é uma senhora que ela é pró-Israel, ela casou até com um judeu de Dinamarca. E ela também disse de que Israel está fazendo genocídio Sim. em Gaza. Quantos? Essa palavra genocídio foi cunhada para descrever o Holocausto. Se como atualmente está sendo ligeiramente usado, sem observar a etimologia, por o presidente do Brasil, pela minha amiga, então vamos ter que escolher uma outra palavra para designar o Shoah, porque o Shoah está sendo, com relação a esse genocídio, acontece de que o Hamas admite que foram mortos 70.000 pessoas. O Estado de Israel também até que admite a mesma coisa. Mas aí não está contado quantos eram os terroristas que foram mortos, já que o Hamas está liquidado. Nem também a quantidade de gente que morre anualmente. De morte natural. De morte quantos natural, que são pelo menos 6.000 por ano. Sim. Se é 2 anos, já é 12.000. Mesmo assim, 70.000 em uma população de 2.100.000 é exatamente o 3%. 3%. Quando o Holocausto Matou 30%. matou 66% dos judeus europeus. 66%. 2 de cada 3. Sim, dos judeus europeus. Matou mesmo. E agora, quanto ao fim dessa guerra, todo mundo pensa quando vai acabar. Trump fala que já acabou, porque ele já Mas matou. o Irã e Iraque, eu escutei uma iraniana ontem falando, ela saiu, agora ela está em Israel, ela fala, não, no Irã não, as guerras continuam, podem durar uma década. Aqui o Ocidente cansa, vão falar acabar. Eles não, vão como Irã e Iraque. Bom, o Irã e Iraque. Porque no Irã, isso foi uma montagem da Inglaterra. Que quando a Inglaterra pegou as colônias, dominou todo o antigo Império Otomano. Então, Irã, Iraque, Israel, Tunísia, Argélia, Marrocos, e todos faziam todos parte do Império Otomano. Turquia também. No Império Otomano. O Império Otomano é aquele que se sucedeu ao Império Romano, foi o Império Romano de Oriente, que depois se transformou com a separação dos dois impérios, o Império Romano de Oriente e o Império Romano de Ocidente, foi criado o Império Otomano. E durante o Império Otomano acontece que nasceu Maomé.
E Maomé fez uma transformação. Antes, nessas terras, tinha muitas religiões e não tinha problemas religiosos. Mas quando surgiu o Islã, começaram a ter problemas religiosos. Aí, justo na primeira geração, depois da morte de Maomé, teve a primeira divisão, existem outras, mas a primeira divisão que dura até agora, entre sunitas e xiitas. E a primeira coisa que fizeram os sunitas, mataram a líder xiita. E essa briga continua até hoje. Então, tinha parte desses territórios que se queria unir ao xiismo e outros ao sunismo. A Inglaterra teve a habilidade de fazer aquilo que os romanos faziam: divide e governa. Então, colocou um representante xiita numa população sunita, um líder xiita numa população sunita. E colocou o mufti de Jerusalém para ser líder dos muçulmanos em Jerusalém. O mufti era egípcio e era sunita. O mufti correspondia a Ayatollah do outro lado. Tem o Ayatollah e tem o mufti. O mufti de Jerusalém foi colocado para a Inglaterra em Jerusalém. Esse mufti, tem a fotografia aqui. A gente já falou dele. Hussein. Como? Hussein. Não sei. Sim, eu vou por aqui. O mufti de Tem a Jerusalém. foto dele com Hitler. Como? Tem a foto dele. Eu tenho a foto. Aí. Essa fotografia, de repente, o Roberto conhece. Aqui nós vemos o mufti de Jerusalém, que bate papo com Hitler. E o que eles combinaram? O Hitler queria matar todos os judeus da Europa, e mais ainda, se tivesse conseguido. Então, estava convidando Hitler a usar o mesmo sistema do outro lado do Mediterrâneo, importar caminhões câmeras de gás, que foram usados. E essa matança ia continuar, mas a Segunda Guerra Mundial acabou. Então, Hitler foi para a glória eterna, não eterna, está ainda lá. E o mufti continuou no Egito, ele continuava a liderar. E quando terminada a Segunda Guerra Mundial, a ONU se reunia e dividiu os estados. Eu vou mostrar aonde. Esse já morreu. Como? Já Sim, morreu. sim. Que ano morreu esse? Não entendi. Tá? Esse aí. O mufti é Acho que é. no ano 70. Nos anos 70 ele morreu. Aí ele era moço, né? Grande mufti de Jerusalém. Mas o É mufti, 900. o mufti não é comparado com o alemão. Mãe, clica fora, seleciona de novo e aperta Enter. O que eu falo? Clica fora em qualquer lugar, clica fora, aí. Agora seleciona de novo a figurinha e aperta Enter. Seleciona de novo mesmo? Isso. Se você quer abri-lo. Aí, só clica uma vez e dá Enter. Tem razão. É ter sido de 1897 e Eu vou procurar 1974. um outro. Pensei Ah, que então ele não era tão novo, né? parece que tinha morrido nos anos 60 e alguma coisa. Mapa nos anos mundi. 74. Médio. É que você já era, eu ainda era criança. Eu já era bem. Tá aí. Israel. Não, Insignificante quase em tamanho. Bom, Ah, Nós somos selecionadores.
Então, nós estamos vendo aqui o mapa do Oriente Médio. O mapa do Oriente Médio e toda essa parte fazia parte do Império Otomano. O Império Otomano, e grande parte dela ficou agora do Islâmico. Falar que os judeus são expansionistas É o cúmulo. Vocês estão vendo o tamanho do Estado de Israel. Vocês estão vendo o tamanho dos nossos vizinhos todos muçulmanos. Mas vocês não estão sabendo que Israel é expansionista, né? Expansionista é as guerras para conquistar a terra, né? Enquanto os outros coitadinhos, não, são todos que tinham a própria terra. Como é que eles conquistaram essas terras? A Itália tinha uma colônia aqui, mas a Itália perdeu. Bom, então eu falei, no começo que Israel foi atacado na faixa de Gaza pelo Hamas, pelo Houthi do Iêmen, e do outro lado, no norte, no Líbano. O Líbano é um estado menor que Israel. No Líbano estava tudo preparado para Israel sucumbir, estava preparado uma direção violenta e com toda a retaguarda que eles tinham. A Turquia e o Irã estavam abastecendo o Hamas, os Houthi e o Hezbollah. Estavam abastecendo tudo. Agora, o Hamas, nas primeiras guerras, parecia que estavam perdendo, mas ele estava continuando a receber reforços. Depois tivemos as flotilhas que estavam ajudando, e o Hamas, que assim, vimos que não ajudava coisa nenhuma. Ele ajudava o Hamas, mas falava que ajudava os pobres palestinos que estavam morrendo por culpa dos judeus que matavam. E nessa altura, o Netanyahu foi chamado de assassino. Melhorou isto, mas a guerra não acabou. Agora, o Hamas, Israel, liquidou praticamente, mas eles não deixaram as armas. Depois foi no sul do Líbano. No sul do Líbano, Israel avançou e está indo avançando. Aí está criando, todo mundo tem medo de uma guerra civil agora, porque o Líbano estava no equilíbrio entre judeus e católicos e muçulmanos xiitas e sunitas, cada um tinha uma parte da administração. Mas quando entrou Hezbollah, começou também no Líbano a fazer túneis, também a ser agressivo. Então Israel revidou contra o Hezbollah, o Líbano estava indeciso entre apoiar a Hezbollah ou não apoiar, e agora está sofrendo as consequências com bombardeio na própria Beirute. Também, o que aconteceu no Líbano, Israel está ganhando. Aquilo que fez ele ganhar foi o fato dos peitos. Vocês lembram que foi os peitos, né? Sim. Os peitos, que Israel armou Muitos pages. os peitos. Uns 500. Que em pouco tempo toda a liderança do Hezbollah morreu. Mas Teherã continuou a mandar armas. Enquanto isso, nós temos na Jordânia, também está se defendendo. Israel tinha feito paz com o Egito e com a Jordânia. Então não tinha mais inimizades. A Jordânia e o Egito estavam. Israel foi fundado em 1947, foi aprovado, nasceu Estado em 1948, justo em 1948, que todos os vizinhos que eram a guerra queriam invadir e jogar Israel para o mar. Israel não foi para o mar e continuou lá. Quando tive a guerra contra o Egito, Israel ganhou toda essa península do Sinai, ganhou todas e conquistou. E conquistou a península do Sinai. Mas aí a situação era de guerra. Para ter paz, Israel devolveu toda essa península e fez paz com o Egito. E Sadat aceitou. E como prêmio de ter aceito essa paz, os amigos dele o mataram. Depois Israel fez a paz com a Jordânia. A Jordânia, com os palestinos, tinha feito o Setembro Negro, que foi a maior matança de palestinos que tinha. E a Jordânia não se demonstra mais
inimiga de Israel. E Israel estava tentando criar a paz com os vizinhos. Mas essa paz está sendo difícil e agora está continuando a guerra com o Irã. Que Trump achava que derrubando o governo ia resolver tudo, invece de derrubando o governo, uma vez que aquele governo é derrubado, a guerra entre eles continua. Então, o Trump não pode dizer que vamos a guerra e vitória. Bibi Netanyahu não sabe que a vitória é assim. Bibi Netanyahu quer que o Irã não seja mais perigoso para Israel, que é estou citando, que não seja sempre um perigo à vista de um contínuo bombardeio. Mas na última vez que o Irã foi atingido, ele respondeu como? Mandando mísseis em todo lado, especialmente na saída do Golfo Pérsico, do Golfo Hormuz, Estreito de Hormuz. como? Estreito de Hormuz. Não, não era isso que você falou. Não, no estreito nesse estreito onde passam todos os navios de carregamento. No Estreito de Hormuz. no es estreito. Ese mar se llama mar Irán, de Pérsia. Do Golfo Pérsico. Claro, do Golfo Pérsico. Do Golfo Pérsico. Do outro lado do Golfo Pérsico tem um monte de pequenos países árabes. Árabes. Aqui nós temos o Catar, nós temos Onde que está, onde você está apontando, é os Emirados Árabes. sim, os Emirados Árabes. E o Irã, no momento evitado que os Emirados Árabes, esses países com bases americanas, o Irã, quando se viu bombardeado por Israel, e sabendo que Israel estava sendo apoiado, Israel estava pronto para fazer os últimos acordos, o acordo de Abraão, que fazia que Israel fosse também amigo, como transporte, como intercâmbio cultural e monetário com a Arábia Saudita. E tudo aquilo que o Irã não quer. Então, o Irã, quando se viu ameaçado, não bombardeou só Israel, começou a bombardear todos os estados árabes que estavam apoiando esse eventual acordo de Abraão. Gente, essa política está muito cumprida e não acaba nunca. Então, eu vou falar que em Purim, tem muito mais para falar, a gente fala disso, mas em Purim nós festejamos que a Pérsia ficou livre dos antissemitas. E esse último ataque, depois da guerra que começou em 7 de outubro, depois da guerra de 7 dias, esse último ataque que começou em Purim, a gente que espera que acabe como acabou no tempo de Purim. No tempo de Purim, acabou bem, e a gente não sabe para ligar. Foram os persas que, depois da destruição do primeiro templo, foi o rei da Pérsia, Tiro, que teve o filho Cambiza e Dário, teve a sucessão persa que permitiu a reconstrução do templo. E foi justamente logo depois disso que foi reconstruído o templo de Salomão, que está em pé, não está em pé até agora, porque agora tem a mesquita de Al-Aqsa em cima. Mas o Estado de Israel foi reconstruído depois. Mas o segundo templo foi reconstruído graças aos persas, que apoiaram e os judeus voltaram do exílio e reconstruíram o templo de Salomão. Isso se deu no 5º século a.C. Então, a história é cíclica. E eu faço voto que todo esse estrago de guerras, de mortes e de tudo acabe como aconteceu quando voltou o Império Persa a governar como Império Persa e não como Babilônios. O Império Persa que permitiu a reconstrução de Jerusalém. E aí Jerusalém teve um longo tempo de paz dentro da terra de Israel. Agora, se querem mais perguntas, eu falo uma política chata, mas eu queria chegar a dizer justamente que foi justamente com o Império Persa, o Persa foi permitido a reconstrução do segundo templo. A reconstrução do segundo templo
nós festejamos e podemos recomeçar a fazer uma vida judaica, ter peregrinações no templo. Os judeus voltaram do exílio, reconstruindo o templo, fazendo de novo uma vida judaica, fazendo de novo as peregrinações para Jerusalém para levar o trigo no tempo de Homer. E daqui a pouco nós vamos festejar Pesach. E daqui a menos de um mês, porque entre Purim e Pesach tem exatamente um mês, uma lua. Vai ter uma lua cheia, outra lua cheia. Agora nós estamos no meio, entre uma lua cheia. Então, na próxima lua cheia vai ser o Seder. Se alguém quiser fazer o Seder, não fazer casa sozinha, muitas congregações assim que muitas congregações fazem, e só comprar a entrada, pode fazer, se está sozinho, se quiser fazer o Pesach na própria casa, faz na própria casa. A Sarita não precisa falar, que a Sarita tem de fazer, ou seja, muitos têm, e que não tem, pode fazer numa sinagoga. Então, a Pesach, normalmente, a gente faz uma festa para unir a família, para festejar a nossa liberdade. E se Deus quiser, esses desgraçados começaram a bombardear a gente em Purim, e se Deus quiser, em Pesach, eles vão ganhar uma bela pancada e deixarão a gente em paz. Se alguém quiser fazer perguntas, estou aqui para perguntar. Senão, a próxima reunião vai ser daqui a um mês. Pronto. Perguntas sobre mais a história de Israel. Tem muito para contar. Perguntas? Todo mundo está quieto? Roberto, Como? ele sempre tem alguma coisa interessante para falar. Você pensou alguma coisa? Você gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Com tudo o que está, eu cheguei no fim da palestra, desculpem. Com tudo o que está fazendo e acontecendo, o que será de Pesach? O que será de Pesach? Entendi o quê? Eu cheguei tarde, desculpe, na reunião, mas estou pensando, com tudo o que está acontecendo, o que será este Pesach? Olha, gente, essa bonita pergunta. Que será esse Pesach? Lógico que será um Pesach onde todo mundo que tem família se reúne na família, se não vai numa comunidade para se reunir, porque Pesach é importante para nós, para cada um de nós pensar que nós estamos vivos, gente. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos para testemunhar que nós estamos aqui, gente. Aqui em Israel, eu me sinto mais em Israel do que aqui, mas não em casa. Não, de qualquer jeito, nós estamos aqui. Que será de Pesach? Será um Pesach onde as crianças, quando esperam numa mesa, dizem: por quê? O que é ovo? O que é esse osso que está na mesa? Por que a gente coloca o haroset? Por quê? Alguém sabe por que se coloca o haroset? Alguém não sabe? Se alguém não sabe, te pergunte. Sabe por quê? Sabe por quê? Você não sabe. Olha, eu sei que ultimamente você não tem feito muita pena. Vai na casa da tua prima. A tua prima faz o ceder assim. Vai. Ela vai ficar contente. Olha, ela vai ficar muito contente. E o ceder tem um prato no meio Isso, Chiara. que tem uma série de símbolos. Esses símbolos não estão lá para ficar aqui bonitinho. Estão lá para quem não sabe perguntar: por que tem esse osso? Por quê? Alguém sabe a resposta? Porque o quê? Tem osso. Osso queimado. Por que temos o osso no prato de Pesach? Sempre tem um osso. Sabe quando a gente já faz? Faz automático. Tem osso. Faz automático. Lembra alguma coisa? Em 10 pragas do Egito, a última praga é a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, os judeus, o anjo da morte, pensa que dizer passado. Porque na casa dos primogênitos não morresse, na casa onde tinha primogênito, não morresse primogênito, os judeus matavam com sangue. Assim o anjo da morte matava nas casas onde não tinha marca. E a casa dos judeus era preservada, e por isso tem osso.
Por isso tem o Rosset. O Rosset é uma geleia maravilhosa, feita com tâmaras, caminhões. Eu não uso tâmaras, uso maçã pera. Que mais mesmo? Maçã, pera e amêndoas. Amêndoa. Descascadas cozidas. Mas tem tâmaras de Israel, Santa Luzia também são Não, mas boas. é. Eu espero que com Cujo importador também é espetacular. só pode dar Olha, Só gosto tem dessa. uma geleia tamar. muito boa. Ameixa. Quem põe ameixa, eu não ponho ameixa, eu ponho muita amêndoa, maçã e peras e açúcar e casca de limão. E cada um faz como quer, mas tem que ser uma geleia doce. Por que essa geleia doce? Para lembrar que os judeus usavam o cimento, que era dureza, o cimento, para fazer as pirâmides. A gente lembrando desse cimento horroroso, a gente come uma geleia maravilhosa. Então, cada coisa, é porque a gente come erva amarga, que eu como salsão aqui, come vinagre. Por quê? Erva amarga, para lembrar os tempos amargos da escravidão. E, porque coloca o ovo duro, porque contra todos os outros tipos de alimentos, o ovo mais cozinha, mais fica duro. Enquanto a carne, você mais cozinha, mais fica mole, o ovo mais cozinha, mais fica duro. Então, e nós temos a cabeça dura, nós continuamos com nossos dedos para frente, e com o símbolo da continuidade. Então, esse jantar é um jantar característico. Para quem não sabe, fazer perguntas, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Para ter a nossa continuidade, sempre com pensamento positivo. Nós não somos aqui, nós não temos continuidade direta, mas nós temos um povo que está lutando para a gente. O povo é a nossa continuidade. O povo é o símbolo do povo que não sucumbiu embaixo dos romanos, não foi assimilado pelos gregos, que está ainda hoje, os nazistas não acabaram, e nós estamos aqui. O que fazemos em peça? Nos unimos para festejar a vida. E nós estamos aqui. É isso aí. E tomara que nos tenha bom. Na casa. Se você eu não sei. Estamos Eu aqui, sou nós capaz de estamos aqui. convidar na minha casa. Minha casa é muito bagunçada. Mas Na primeira noite ou na segunda noite? Também pode escolher. Na primeira noite aparece a família toda. Na segunda noite eu, você e o Marco. Aí cabe mais um, então. Este ano, será que vai haver nas sinagogas, algumas sinagogas? Todas! sempre tem. Mas, não, é dos poucos. Em minha casa sempre se hizo o ceder de Pesach. Meu pai faleceu, meu filho fez yeshiva e el que dirigia el ceder era Tua mãe Fernando. está no hospital. Como? Tua mãe está no hospital ainda. Minha mãe está em lugar da recuperação, mas ele está em regressão. E a maneira que ele está, não a puedo ter em casa, porque ela precisa uma Uma atenção cuidado contínuo. completo. Este ano, e meu filho não está em Brasil. Tu filha está na Espanha? Portugal. Estaba en Israel, pero los días antes mi nuera se fue a Portugal, estouró la guerra, estaba Fernando sozinho con dos crianças pequenas. No podían trabajar, fue a hablar con el gobierno, lo dejaron, lo llevó a Portugal y volvió Fernando. Mi hijo no está. Então, olha, a CIP é perto da tua casa. ¿Cómo? A CIP é perto da tua casa. Así, Então, se quiser, te mando um e-mail da CIP, que você pode comprar, que já está vendendo as entradas para o CIP. sí, Sim. Você tem e-mail? tengo. Então, você me manda pelo Mas WhatsApp. espera aí. Qual que é o seu nome? Meu nome, Alejandra Gabriela Cohen. Escreve um e-mail aqui, aí fica registrado Eu vou aqui pra na minha casa mãe. do meu Alejandra Gabriela Cohen, @gmail.com. Se inscreve, por favor. Você vai para a casa do filho, do filho Para que você e-mail, Casa da tua filha, né? WhatsApp. Mãe, tem que mandar para ela por WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então ela usa, então ela dá o celular dela aí, tá bom? Eu tenho o celular dela, não precisa. Dá no WhatsApp. Todo mundo aqui está fechado. Todo mundo aqui está fechado. Cadastrar. Não se preocupe. Difícil. Todo mundo fechado. Ela ficha não, ninguém, só você. Porque dela tem Inscrito, cadastrado. Como?
O ano pasado fui a la casa, fue de una sinagoga, me parece. No me acuerdo qué sinagoga fue. Me fui a casa de mi esposo para que hicieron la segunda noche con una sinagoga. Já tem endereço de várias sinagogas que Tem na Shalom Shalom também também. não esquece de fazer cerveja. Na Shalom também acho que tem. Mas ela mora na frente da cidade. Ah, tá, não. Después de nuestra base, a la casa primera, segunda, Sabe onde ela mora? Eu moro na do Globo, ela também mora na do Globo. Então eu não sei nada dela. Pois é. E depois ela mora, sei que ela mora longe porque ela mora naquele prédio de esquina da do Globo com a Avenida Paulista, que antigamente era um dos pouquíssimos prédios, das mais velhas que tem aí. Todas as outras foram construídas depois, o prédio da Estrela Maria. Está do lado da Maria, da do Globo. Eu não sei nada de ninguém. Então, você também mora por aqui. Eu sei que você mora por aqui. A gente encontra na rua. Não, mais ou menos. Então, gente, se vocês gostaram, eu acho que se tem pergunta para fazer, aí está um mapa, se alguém quer saber onde fica Israel, que é tão pequenininho que alguém não acha. Desculpe, eu ontem falei com uma prima minha, não sei bem aonde está ella en Israel, pero ella dijo que ahí están tranquilos, a donde están ellos, que no atacaron, y a mi tía hace un año y medio, tuvo un ABC, está en un lugar apropiado para la edad de ella y las condiciones de Israel. Está Olha, isso eu tenho que falar. Tenho que falar mesmo. Israel cuida da própria população. Israel cuida dos próprios idosos. Cuida. Mi tía ficó en el hospital 6 meses y mi tío estaba vivo, era farmacéutico. Cuando la tía Beba volvió a su casa, mi tío continuó ayudando como farmacéutico y el horario que no estaba mi tío, estaría mi tía sola, había una enfermera empleada que la atendía y que hacía todo el trabajo que precisaba ser feito en una casa y mis tíos no pagaban un centavo. Então, isso eu preciso fazer. Eu pouco faço propaganda, eu não faço a campanha para recolher dinheiro. Eu divulgo o judaísmo, aquilo que o judaísmo é. Mas nós, em Israel, nós temos uma sociedade que se chama Amicur, que a gente financia para gente idosa, que infelizmente a gente tem muitos pais órfãos de filhos. E olha, só pensar nisso eu tenho arrepio. Porque ter filhos na fronte. Eu fiquei sem dormir uma noite, que estava falando com meu irmão, que a neta dele estava em Israel, tinha sido esquecida, acho que já contei faz tempo. A neta do meu irmão estava na fronte, em Gaza. Lá não se brinca. Todo mundo faz serviço militar, todo mundo está de plantão. 8 horas de plantão em Gaza, 8 horas. Acabou o plantão dela, à noite tinha que estar na base, onde vinha outros soldados e ia embora aquele que tinha ficado de plantão. Ia embora. Então a neta do meu irmão chegou, vendo, mas tinha bagunça entre aquele que descia, que tinha que pegar o lugar, entre aquele que subia o ônibus, foi embora. A minha sobrinha neta ficou no chão no vilarejo árabe. Tinha acabado o plantão dela na faixa de Gaza. Ela ficou no meio da noite nesse vilarejo árabe. E aí ela telefonou para o pai dela. O ônibus foi embora e eu fiquei porque deu confusão e o ônibus, fiquei no meio daqueles que estavam descendo e eu estou aqui. O pai dela telefonou para um conhecido dele que morava perto da faixa de Gaza, tem aquela vizinha na estrada, tem a Kufa, que sempre vem aqui, que esteve na faixa de Gaza comigo. E ela falou, estou no tal lugar. O pai dela telefonou para um amigo que não morava longe e falou, olha, a minha filha foi deixada no tal lugar. O amigo dele, sabendo a situação, saiu da cama, de pijama, botou um sapato e foi buscar a minha sobrinha neta e levou para a casa dela. Lá tem uma fraternidade, mas precisa. Se todo mundo não se ajuda, não se sobrevive. Agora, quando vem a sirene, eu vi que não sabe se ficar, mas se sai do bunker, se volta no bunker. Por quê? Porque
toca uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. Eu fiquei na casa dela quando eu estava em Israel. Ela tinha também um quarto antibomba. Tem quarto antibomba. Quarto antibomba, que tem uma bomba no furo-teto. Então, quando tem uma sirene, todo mundo vai no quarto antibomba ou no bunker da escola perto. Aqui, ó, o perigo está aí. Está aí. Então, tem um certo treinamento. E a gente está aqui. E os outros, porque morrem muito mais, fala, os judeus matam criança. Os outros fazem galerias para eles esconder armas para matar a gente. A gente faz galeria para a gente viver. Só isso, pequena diferença, não? Ojo por ojo, diente por diente. Como? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, não dá para matar tanta gente. Olha, eles são todos. E nós somos quantos? Olha quantos nós somos. Olha aí, a gente de longe nem enxerga onde está Israel, né? São Nem enxerga. 57 países muçulmanos. Como? São 57 países muçulmanos. Não, não. Nossa área como E nós, lembra que nós somos expansionistas, né? Nós queremos conquistar a terra. Então, gente, eu espero ver vocês no mês que vem. E se tem pergunta para fazer, faça. Mudando de assunto, Sim. falando do Irã ou da Pérsia, o que você que é mais politizado, o filho do Reza Pahlavi tem chance de dominar? Não tem muita, não. Eu também acho que Não tem muita, porque, primeiro, não teve educação para governar. Segundo, o pai dele foi mandado embora por excesso de corrupção. Porque a corrupção, eu não sei, eu sou velha, eu não sei aqui quem lembra quando casou Reza Pahlavi, que tinha a Sarai, a primeira mulher tão bonita, mas não tinha filhos. Soraya. A Soraya era tão bonita. sim. Era bonita. Linda. Mas, sim. Então eu me lembro a descrição. Com o sapatinho tempestado de brilhante. Tempestado, quer dizer que estava todo cheio de brilhantes, o sapatinho da noiva. E ela, tá. Depois, não tive filhos, então casou com a Faradiba. A Faradiba, eu lembro de uma fotografia da Faradiba com a Jacqueline Kennedy. E uma fotografia, a Jacqueline Kennedy só tinha uma coisa que dela aqui elegantíssima. E a Faradiba toda cheia de joias. Embaixo estava escrito a honra, a elegância e a pompa. A pompa e a elegância. Aquela fotografia. E depois, quando o Shah foi mandado embora, eu me lembro de uma descrição que ele tinha um mapa mundo, onde todo o mar era feito de safiras, as gramas feitas de esmeraldas, tudo assim, estava fotografado o mundo, todo feito de joias, o mapa mundo. E aquele ficou, porque não vale a pena levar. Não vale a pena levar. É assim, eles também levaram a pena. Agora, não sei se vocês sabem que nas economias do pai, desse que morreu, que agora são deles, tem mais dinheiro do que todo o dinheiro que tem no Irã. Tantos bilhões que ele tem na Inglaterra. Eu sequestraria, né? Bom, mas probabilidade, ele está tentando dizer que queria orientar para uma futura democracia, etc. Mas, primeiro, não tem preparação, depois não tem crédito, né? Não tem crédito, e aí? E aí Israel só quer ficar em paz, em vez do Trump fala, eu ganhei porque derrubei isso aqui. Não ganhou nada. Então, gente, é isso aí. Algo para acrescentar? Mas eu gostaria de responder. Responde, agora. Opa! O Irã moderno, o Irã depois de 79, é uma teocracia. O que significa isso, teocracia? Significa de que Deus, Allah, ele comanda no céu e na terra. Todo o que é feito no Irã vem de Allah. Então, eles não matam pessoas. Eles não é um crime matar. Eles cometem pecado. São infiéis, não acreditam. Esse assunto de que agora o Irã está em contra de Israel é porque o Irã está em contra dos infiéis.
nós já sofrimos essa coisa pelos cruzados. Sim. Isso de andar perseguindo os infiéis. Que eram os cristãos que estavam em contra do islâmico e também dos judeus. O Irã atual é a mesma coisa. Depois que terminarem com os judeus, que vai levar 50 anos, 100 anos, eles vão começar com os cristãos. Que estão queimando de igrejas pelo mundo todo. Tem muitas igrejas que estão sendo queimadas e destruídas. Não tem dúvida. Inclusive, grande parte do Islã está na Europa. Uhum. Demorou O que muito significa isso? Significa de que eles perseguem os infiéis. Então, a existência de Israel é por causa das Nações Unidas que decidiram repartir esse território entre a população palestina e entre a população. Você está marcando a data para a próxima? Isso, teocracia. Então Deus manda matar quem não acredita nele, né? Allah manda. Exatamente. Por isso, por exemplo, eles mataram quase 35 mil. Quer dizer, em 2, 3 dias, eles mataram a metade do que Israel matou de palestinos. E é gente dele mesmo, do próprio povo. Agora, o que a nossa amiga Ariela explicou, ele que o Pesach celebra, o Harosh, a construção das pirâmides. As pirâmides do Egito foram construídas 1000 anos antes da escravidão contada na Torá. 1000 anos antes. Quer dizer, não tem nada a ver com a pirâmide. Bom, Isso é um símbolo do nosso Pesach. É um símbolo. O Pesach é uma festa que já existia naquela região. oi. Bom, Antes, isso aí é uma outra história. Abraão também deu pães ázimos para os 3 anjos, porque eles deu pães você ázimos. acredita nessas coisas? Eu não acredito. É indiferente, acreditar, não acreditar. Bom, Era uma festa da natureza. A festa que a natureza estava voltando a produzir. Era a Páscoa, né? Que depois ficou Páscoa. A Páscoa hebreia é uma transliteração de uma festa que já existia. Sim. Porque o que celebrava o Pesach? Celebrava os primeiras A colheita dos cereais. Premissas. As primeiras cereais que nasciam. da cevada. É. Depois de 40 dias, era a primícia